Como me tornei um assistente acadêmico e conseguir ganhar um pouco bem e poder fazer um pouco da minha vida? Ainda não estou bem, ainda não tenho muito dinheiro como tal, mas consegui comprar algumas coisas que eu queria para mim, fazer algumas coisinhas que eu queria fazer com a minha vida e hoje continuo aqui graças ao ser assistente acadêmico. Sim, não é um trabalho como tal para viver para sempre, se calhar, mas eu acho que com mais dedicação e tudo mais, até é possível mesmo poder construir um patrimônio e poder crescer um pouco mais nisso. Eu acabei me tornando um assistente acadêmico eh, por causa de eu saber fazer trabalhos científicos e saber fazer pesquisas e saber orientar as pessoas. Ter este ato de ser um bom professor e saber ensinar as pessoas. Bom, venho fazendo trabalhos desde 2016 a 17, quando ainda estava no ensino secundário. Porém, a forma como eu fazia era um pouco mais leve, porque eu não tinha uma boa experiência, mas fazia pessoalmente os meus trabalhos e às vezes fazia os trabalhos dos meus colegas. Então, sempre que nos mandavam um trabalho, vinham ter comigo, eu e o meu primo na altura, recolhíamos os trabalhos e vinhamos fazer. Porque tivemos um computador um pouco mais cedo. O computador não era lá tão bom, mas dava para um estudante naquela época que estivesse na 11ª, 12ª, poder pelo menos fazer um trabalho científico. Porque nós não éramos de jogar videogame, não sei o que. Então o nosso computador era simplesmente mesmo para só assistir um pouco filmes, músicas e tal. E também poder fazer os trabalhos acadêmicos que nós pudéssemos fazer. Então, depois disso, eu fui para a universidade. Quando fui para a universidade, eu aperfeiçoei mais, porque já lá havia uma orientação de docentes sobre fazer trabalhos e haviam cadeiras relacionadas a pesquisas acadêmicas. Então, acabei aprendendo lá há muita coisa que eu uso hoje para fazer trabalhos científicos. Além de que eu também sempre me interessei em ler, em entender como é que as coisas funcionam e acabei lendo mais quando eu percebi que podia fazer algum dinheiro, podia ganhar alguma coisa fazendo isto. Um dia ainda gravo um vídeo a vos dizer quanto ganho exatamente e como é que eu consegui, como é que eu consigo faturar esses valores e tal. E já vou dizendo, não são valores tão exorbitantes, mas são valores que, para um jovem que não está a fazer nada, vale a pena. Às vezes encontramos jovens que estão deprimidos sem nada a fazer, mas se tivessem essa oportunidade de poder fazer isso, seria uma valia. Alguns têm até o equipamento para poderem fazer, mas não sabem como é que podem levar isso a sério. E alguns até não levam isto a sério. Então, quando entrei na universidade, continuei. Sempre estive lá como uma das pessoas, como dos integrantes em grupos que eram pessoas que sempre decisivas para fazer os trabalhos. E porque no meu grupo de estudo, por ilusão que pareça, eu é que tinha um computador antes dos outros colegas terem computadores depois. Eu fui o primeiro a entrar já com computador. Não era um computador massa, mas um computadorzinho básico que o meu pai tinha comprado para mim para eu poder estudar com ele. E isso ajudou-me muito a entender como é que as coisas funcionavam. Foi lá onde eu aprendi a fazer um índice automático, foi lá onde eu aprendi a fazer, por exemplo, o rodapé, foi lá que eu aprendi a paginar um trabalho. Então, algumas coisas que eu fazia lá, paginava tudo mais, mas a forma já da automaticidade, quando eu entrei na universidade, chegou a mudar. Eu cheguei a aperfeiçoar um pouco mais. Quando entrei na universidade, estava muito focado em estudar, não era meu foco fazer trabalhos científicos como tal, mas ah, depois, quando eu já estava por aí no terceiro, quarto ano, comecei a sentir que queria um valor para algumas necessidades minhas e a mesada ou aquele valorzinho que me davam para eu poder sobreviver estando longe de casa já não era o suficiente para as coisas que eu queria naquele momento, já não dava para sustentar a vida que eu queria ter naquele momento. Então decidi que eu devia fazer alguma coisa para poder sobreviver. E nisso, tendo feito ciências, a fazer um curso relacionado com ciências, que um dia também direi o que é, acabei sendo um explicador. Muita gente despreza ser explicador, mas ser explicador dá. E já conhecemos pessoas que estão a ficar ricas com isso. Então, vender um conhecimento, você se preparar e preparar os outros
a aprender uma certa matéria, um conteúdo, é muito bom. Então, acabei sendo explicador do ensino primário e secundário. Dava disciplinas como física, matemática, química, um pouco biologia e também dava leitura escrita para crianças que tivessem leitura escrita e matemática básica para crianças que estivessem no ensino primário. Então, trabalhei neste sentido por algum tempo e trabalhava ao domicílio. Era sair desta casa, ir para outra, ir dar, sair para outra. E já comecei a faturar um dinheiro que eu, para mim, já estava de boa. No início, comecei ganhando por mês uns 1.500, depois subiu para 2, depois subiu para um bom valorzinho mesmo, que epá, eu, no final do mês eu ficava, ei, uau, eu estou a fazer esse dinheiro só por dar explicação. Era muito bom para mim e já aliviava as minhas despesas e não ficava muito aflito em receber o valor do pai. E nessa altura meu pai estava a ter dificuldades no serviço dele, então alguns valores já não chegavam para me dar. Mas continuei a fazer. Bom, ahm, continuo a trabalhar nisso de ser explicador, só que em 2000 no final de 2022, eu decido que já não quero continuar a fazer isso, porque já não me sentia muito bem com aquilo, sobre o sistema educacional, como funcionava, e também pela forma como eu fazia as coisas, de ser explicador ao domicílio, eu sofria muito por andar, a ir ali, ir acolá. Eu disse que não, já não queria fazer isso e eu queria experimentar novas coisas. Para mim, aquilo já tinha que cessar aquela fase. Então, é quando, na verdade, decido que vou ser simplesmente assistente acadêmico. Porque na altura eu era assistente acadêmico e era explicador. Significa que nos tempos em que eu não estava na explicação, fazia trabalhos para as pessoas. Então, era me dividir. Então, alguns trabalhos eu deixava escapar por eu não ter tempo para poder fazê-los por causa dessa questão de ser explicador. Então, volto, fico simplesmente um assistente acadêmico. 2023, fico um assistente acadêmico. Foi uma decisão arriscada. Muitos dos meus colegas e amigos aconselharam-me a não seguir esse caminho, porque eles achavam que eu não podia exatamente sobreviver ou ganhar um bom dinheiro com isso. E eu também, em algum momento, concordava com eles, porque nunca tinha visto alguém a fazer isso de forma como se fosse uma renda principal para ele, como eu queria. E como eu já tinha criado um centro com amigos, ou com os dois amigos meus, tínhamos criado um centro chamado de Centro de Explicação LERC do ABC, que era já uma companhia que estava a crescer muito na altura e muita gente já estava a aderir. Então eu achei por bem que já não fazia muito sentido de continuar a dar explicação, mas que os outros podiam continuar. E graças a Deus a coisa ainda existe até hoje. E ainda continuo também dentro do assunto, tudo mais, como um dos sócios cofundadores. Então, dali decido que vou ser simplesmente assistente acadêmico. E acabei entrando no mundo de assistente. O que é ser assistente acadêmico? É exatamente acompanhar estudantes, orientar estudantes e supervisionar os estudantes durante o seu percurso acadêmico. Praticamente, fazer parte de trabalhos científicos, fazer parte de mentorias, fazer parte na ajuda em tarefas todas relacionadas com a academia, ensinar pessoas, por exemplo, sobre normas institucionais, porque há vezes que os documentos estão lá, mas as pessoas não entendem como é que os documentos funcionam. Então, praticamente a minha função é mesmo facilitar a vida dos estudantes. Alguns são estudantes que já estão a trabalhar, não têm muito tempo assim para poderem estudar tudo mais, mas podem ter alguém que, por uma sessão de chamada, lhes explica aquilo que eles levariam mais tempo para fazer. Por que eu tive facilidade de fazer isso? É que durante o meu percurso acadêmico, no fim, eu tive um acompanhamento muito bom quando eu estava a fazer a minha monografia, então isso me ajudou muito a aperfeiçoar as minhas metodologias, além daquele conhecimento que eu já tinha antes. Então, eu fiquei muito interessado em poder fazer com que estudantes não passassem pelos mesmos perengues que eu passei quando eu fazia a minha monografia. Eu disse, não, eu vou ajudar essas pessoas a ultrapassar aquelas dificuldades que eu passei muito tempo a sofrer com elas e a evitar certas depressões, porque quem já foi para a universidade sabe como é que é depressivo quando você já está a escrever e aquelas orientações todas em que você faz um trabalho e de repente chega no supervisor, o supervisor diz que nada do que você fez vale a pena. E além disso,
sobre aqueles estudantes que estão nos institutos, por exemplo, que saíram da 12ª direto para o instituto, não têm algum conhecimento sobre fazer um trabalho científico. Alguns pensam que ser assistente acadêmico é só simplesmente fazer os trabalhos para os outros, mas não é exatamente isso. Tudo bem que de vez em quando há quem pede para que façamos o trabalho para ele porque não terá tempo, mas tem que entregar o trabalho e fazemos. Mas para mim, muitas vezes que eu trabalhei, eu expliquei meus estudantes. Eu trabalhei com eles, eu orientei a eles a saberem fazer aquilo que eles queriam. Que era para não só dependerem de mim quando quiserem fazer os seus trabalhos, mas que também pudessem ter suas próprias pernas para andar. Então, em 2023, decido que eu vou viver de assistente acadêmico e continuo a fazer isso em 2023, 2024, até agora que é 2025. É desafiador porque são noites sem dormir, são dias chatos, é uma questão de você ser não só um assistente, mas também ser um psicólogo, um sociólogo, porque tem vezes que a pessoa está tão depressiva, está tão mal com uma certa situação que está a acontecer durante o seu percurso, e você, além de só orientar a pessoa a fazer, você tem que sentar com essa pessoa e dizer que não, isto acontece, isso acontece, a forma mais certa de sair de uma situação dessas é fazendo isso e não simplesmente querer desistir ou ficar desanimado. Então, praticamente, eu acabei percebendo que fazer isso muda o astral das vidas das pessoas, facilita com que as pessoas estejam as suas carreiras acadêmicas um pouco mais melhoradas, porque fazemos parte de um percurso onde você está a incentivar alguém a adquirir o seu sonho e você está a fazer parte deste processo. E fazer parte deste processo, você, como um assistente acadêmico, precisa estar bem consigo mesmo para poder orientar os outros. Porque há aqueles casos em que o estudante fez um trabalho que para ele achava excelente e quando chega, eu disse que não. Nada do que está aqui está bom. Você tem que recomeçar isso. Então, algumas pessoas, por exemplo, já me procuraram quando já estavam tão sufocados, porque há dificuldade em procurar um assistente quando ainda é no início. Alguns têm um certo orgulho. Além disso, as pessoas querem aprender, então acham que podem muito bem o fazê-lo, assim como tem muitos que o fazem sozinho. E não é problema algum. Então, depois do sufoco, as pessoas sempre nos procuram. Epa, me ajuda aqui, me ajuda. Algumas até querem que ajudemos exatamente na, 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 na própria confecção da matéria toda, que estejamos ali a digitar algumas coisas e tal, mas alguns só querem ser ditos o que fazer. E nós acabamos dizendo a isso, acabamos orientando, e no final das contas, as pessoas terminam as suas carreiras, defendem, algumas terminam suas cadeiras e por aí. E decidi que ia trabalhar exatamente com estudantes universitários, porque são os que mais necessitam disso, e são os que são a coisa que mais senti quando eu também estava a estudar, porque se eu tivesse alguém que me facilitasse algumas coisas e que me tivesse me dito, me despertado, porque isso faz isso, mas aquele, não teria passado das mesmas dificuldades com que eu passei, mas como tive que aprender muita coisa sozinho, acabei sofrendo muito. E nisso, no próximo vídeo, vou explicar como é que eu consegui os meus primeiros clientes, como é que eu consegui fazer com que o meu nome ficasse fixo no mercado e como é que eu consegui ganhar confiança das pessoas me procurarem sempre quando se tratasse desses assuntos. Então, pessoal, é possível, não desanime se você não está a fazer nada. Existe uma forma de poder fazer isso. Eu falo pela minha experiência, agora não sei pela experiência dos outros, mas eu digo que é possível sim poder fazer algo. Ficar rico, epa, isso já depende da forma como você vai trabalhar, mas poder pelo menos fazer alguma coisa e ter algum do que nada, vale a pena ser assistente acadêmico. Então, até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque eu ainda vou dar muitas dicas por aqui. E principalmente para pessoas que vão ingressar na universidade, algumas que já estão na universidade estão naquela situação de quererem fazer algum. Esses vídeos que eu vou gravando esses dias vão ajudar muito, porque vão te transmitir uma certa mensagem de como é que você pode dar continuidade. E se calhar eu já poderia abrir espaço nos próximos dias para podermos conversar assim. Quando você quiser mais ideias personalizadas para as condições em que você se encontra. Então, peace. Tchau.